A previsão de vendas, igual a gente viu, tem vários parâmetros que influenciam nela. Os 4 principais, igual a gente está trabalhando, é o parâmetro de degrau, o parâmetro de ruído, o parâmetro de tendência e o parâmetro de sazonalidade. Quanto mais variam os nossos dados em cima desses 4 parâmetros, mais complicado vai ficando da gente determinar qual o melhor método de previsão, aquele que se encaixa da melhor forma nos nossos dados. O próximo método de previsão nosso, o terceiro de hoje, é o modelo de Holt. O que o Holt pensou? O Holt ele juntou a tendência mais a exponencial em um único modelo. Então agora a gente começa a mesclar os modelinhos. Ele viu que a exponencial sozinha não dava conta de alguns tipos de modelo. E viu também que a tendência sozinha não dava conta dos tipos de modelo. Então a gente começa a juntar as funções, juntar as equações de previsão. Holt pensou que podia juntar tendência com exponencial e fazer o que ele chamou de tendência exponencial dupla. O que é essa tendência exponencial dupla? Basicamente, eu vou ter uma tendência para cima ou para baixo, isso que a gente acabou de fazer lá no gráfico. Vou ter uma tendência positiva ou negativa, só que o meu número não vai subir de uma vez. Ele vai ter aquela suavização da exponencial, de acordo com o nosso alfazinho. O alfa, de novo, valendo entre 0 e 0.1 e 0.3. O Holt ele quis evoluir até um pouquinho mais. Em vez de ficar só entre 0,1 e 0,3, ele falou que o alfa pode ir de 0 até 1 inteiro. Eu posso ter uma exponencial muito forte mesmo, caso eu deseje. Como que funciona o nosso modelo de Holt? Ele funciona por meio de 3 fórmulas. Na primeira fórmula, eu vou ter a previsão por meio do alfa. É a mesma fórmula lá da exponencial. Só que em vez de eu chamar de f, porque o f é o forecast, eu chamei de a, que seria o ajuste exponencial. Então, o ajuste exponencial para o meu período t é igual ao alfa, que é o nosso coeficiente de amortecimento, vezes a demanda do período t, mais o complementar de alfa, 1 menos o alfa, que multiplica o ajuste do período passado mais a tendência do período passado. Então, a partir desses dados, eu obtenho o ajuste exponencial. Só que além do ajuste exponencial, eu tenho a tendência. Como que eu vou trabalhar com a tendência? A tendência vai ser igual a um beta, que também vai variar de 0 até 1. Essa tendência também positiva ou negativa. A tendência vai ser igual, então, ao beta, que multiplica o ajuste do meu período, que eu acabei de descobrir, menos o ajuste do período passado, tudo isso vezes o beta, mais o complementar de beta, 1 menos beta, que multiplica a tendência do período passado. Tendo os dois dados, o A de t e o t de t, o ajuste e a tendência, é só eu jogar na formulinha da previsão. A previsão para o período futuro, para o próximo período, por exemplo, t mais 1, é igual ao ajuste do meu período mais o número de períodos para frente vezes a tendência. Então essa é a formulinha do modelo de Holt. Como que a gente vai aplicar ela? Basicamente a gente segue as formulinhas. Tem que fazer uma, depois a outra, depois juntar tudo. Então aqui um exemplozinho bem simples para vocês. Eu tenho os períodos 1, 2 e 3. E quero saber a previsão para o período 3. E depois para o 4, depois para o 5 e assim por diante. No período 1, que foi o meu mês retrasado, eu vendi 500 unidades, meu ajuste deu 500 unidades, tendência de 0, forecast de 500, o erro deu 0. No período 2, eu tive uma demanda de 350, e eu vou calcular o restante. E tive um forecast de 500. Então, o A do período 2, o ajuste do período 2, foi de 0,3, que é o nosso alfa, foi dado aqui para a gente, que multiplica 350. Se a gente voltar na formulinha, o alfa vezes a demanda do período. Então, quero calcular o ajuste de 2, o alfa vezes a demanda do período 2. Mais o complementar de alfa, 0,7, que multiplica
500 mais 0. O que é esse 500 mais 0? O A de t menos 1 do período anterior, mais a tendência do período anterior. O A do período anterior deu 500, ele nos forneceu, e a tendência foi 0. Então, meu ajuste para o próximo período seria de 455 unidades para o período 2. Só que além dessas 455, eu tenho a tendência. A tendência é o beta, que ele deu aqui só de 0,1, bem simplificado o beta, que multiplica o A do período 2 menos a demanda do período anterior, mais o complementar de beta vezes a tendência do período anterior. Então, além das 455 unidades que eu previ para o período 2, eu tenho uma tendência de reduzir um pouquinho essa quantidade, reduzir para 4,5. Reduzir em 4,5. Ou seja, a minha previsão para o período 3, para o período seguinte, é 455 unidades, que era o ajuste, mais um período para frente, que multiplica 4,5. Ou seja, o meu forecast do período 3 seria de 450,5 unidades. Então, essa é a nossa previsão pelo modelo de Holt. O modelo de Winter, ele pegou o modelo de Holt e acrescentou sazonalidade nele. Então, eu peguei tendência, peguei suavização e acrescentei ainda a sazonalidade. Então, além de eu fazer o amortecimento, além de eu fazer a tendência, eu tenho que calcular aquele coeficiente de sazonalidade também, para depois prever o meu futuro por período. As fórmulas podem parecer feias, mas é a mesma coisinha do modelinho de Holt. Calculo primeiro o ajuste pelo nosso amortecimento em alfa, só que é o ajuste do período. Então, esse y de t sobre s de t menos l é o período, o trimestre ou o período de dia, a periodicidade da nossa sazonalidade. Então, vou ter um ajuste para essa periodicidade. Então, nosso y, a previsão para p períodos futuros, dividido por s de t, que é a estimativa de sazonalidade. Depois disso, eu calculo a tendência, que é a mesma formulinha que a gente viu. E por fim, ou melhor dizendo, antes de calcular o A, eu preciso calcular a sazonalidade, o S. Então, calculo a sazonalidade para voltar aqui no A. E por fim, jogo na previsão futura, no meu período, o que eu vou vender no próximo período por sazonalidade com tendência e com amortecimento. Notem que eu tenho o alfa, o beta e o gama. São os coeficientezinhos que a gente vai usar. O alfa de amortecimento, que é o ajuste exponencial, de 0 a 1. O beta, o ajuste da tendência, também de 0 a 1. E o gama, também de 0 a 1, que é o nosso coeficiente de sazonalidade, nosso ajuste de sazonalidade. Novamente, é mais fácil explicar pelo exemplo do que ficar mostrando fórmula para vocês. As fórmulas, novamente, pode parecer feia, tem um mundaréu de letrinha grega aqui no meio, mas é bem simplesinho. Na prática, acaba acontecendo mais simples do que a fórmula em si. Então, como que vai funcionar aqui? Nesse exemplo, então, a gente vai ter os três valores, de alfa, beta e gama. Eu posso calcular os três, ou já posso ter dados pelo exercício. Nos exercícios que a gente vai fazer aqui, eu já vou trazer esses dados. Você não tendo os dados, aí você vai ter que encontrar qual que é o melhor desses três, do alfa, do beta e do gama. Infelizmente, para encontrar esses, a gente teria que entrar lá em pesquisa operacional. Eu não vou entrar aqui no caso. Para facilitar a vida, vamos dizer que é 1 dividido por n menos 1. O n é o número de períodos que eu tenho para trás, menos 1 para eu tirar os graus de liberdade. Igual a gente viu lá na formulinha da exponencial. Agora, caso queiram testar por pesquisa operacional, tem como, no livro de capinha branca, eu esqueci o autor agora, é o Krajewski, se não me engano, ele traz as formulinhas, como que a gente monta em pesquisa operacional para cada um desses três. Aqui, por conta que não é o mote dessa parte da disciplina, a gente vai dar esses dados para vocês. Bom,
Eu vou utilizar 500 como valor inicial amortecido, meu A1, que vai ser igual ao valor real do primeiro período, 350 como previsão do período 2. Então, calculei por qualquer outro método, encontrei que a previsão do período 2 seria de 350 unidades. A estimativa inicial de tendência é de 1, com a estimativa inicial de sazonalidade também. E calcular a previsão para o período 3. Então, primeiramente, a gente vai calcular o A de T, o nosso ajuste para o período T, que é o nosso período 2. Eu tenho os dados do período 1 e agora eu vou calcular o ajuste para o período 2. Para o período 2 vai ser o alfa de 0,4, que multiplica a previsão inicial para o período 2, que é 350, dividido pela previsão inicial de tendência e de sazonalidade, que eu joguei de 1. Não quero me complicar, estou dividindo por 1, acho que vai ser igual esse mês. E aqui é a mesma coisa, 1 menos o alfa. É o complementar do alfa. Então, o alfa que multiplica o período seguinte, a previsão inicial do período seguinte, e o alfa, o complementar de alfa, que multiplica 500, que é a nossa A de T, vezes o T, que é a tendência zero. Fazendo a continha, a gente observa que eu pretendo vender 440 unidades. É a mesma fórmula do amortecimento, a diferença é que agora eu tenho que amortecer baseado numa expectativa de sazonalidade para o próximo período. Como eu não quero me complicar na sazonalidade do próximo período, eu joguei que vai ser igual. Então, por isso que deu aqui o nosso valor de 440 unidades, que seria o ajuste para o período 2. Só que além do ajuste, eu preciso da tendência. A tendência é igual ao beta, que multiplica o A do período que eu estou, menos o A do período anterior. Tudo isso mais o complementar do beta, que multiplica a tendência do período anterior. Calculando, então, nossa tendência, a tendência é igual ao beta 0,1, que multiplica o A do período que eu estou, que eu acabei de calcular, 440, menos o A do período anterior, que eu joguei aqui como 500 unidades no exercício. Tudo isso multiplicado por 1 menos o beta, vezes a tendência. A tendência eu considerei zero como tendência inicial. Então, a minha tendência para o período 2 seria de menos 6. Só que além do ajuste e além da tendência, que é o modelo de Holt que a gente viu, eu ainda vou ter a sazonalidade. Na sazonalidade, eu vou pegar o gama, que é 0,3, que foi dado aqui em cima, que multiplica 350, que é a previsão do período 2, dividido pelo A de T, que é 440, que a gente calculou agora há pouco. Mais o complementar do gama, que multiplica pelo S de T menos L, que é a nossa sazonalidade inicial, que eu chutei inicialmente, que foi de 1 unidade. Ou seja, a sazonalidade que eu obtive no período 2 foi de 0,93. O que isso quer dizer? Que eu tenho um peso um pouquinho menor no período 2 em relação ao período 1. Eu tenho uma sazonalidade que está em queda. Juntando tudo isso, o A mais o T multiplicado por essa sazonalidade, eu obtenho que a previsão para o período 3, 2 mais 1, estava no período 2, vou fazer para o período 3, vai ser igual a 440 mais 1 período para frente, vezes a tendência, tudo isso multiplicado pelo peso de 0,93. Notem que a gente está utilizando as mesmas formulinhas passadas. Lógico, ficou mais feio, ficou uma fórmula bem maior do que o esperado, mas por conta da notação gráfica, da notação matemática. Mas é a mesma formulinha do ajuste exponencial, a mesma formulinha da tendência, e agora eu estou acrescentando a formulinha do coeficiente de sazonalidade, que eu estou me baseando no coeficiente de sazonalidade pela previsão inicial dividido pelo ajuste que eu obtive, já que eu ainda não tenho o dado real do mês seguinte. E por meio desses três dados, eu obtenho a previsão para o período seguinte. Pode parecer feio, mas é bem simplesinho estar utilizando essas formulinhas.